Vou compartilhar aqui com vocês já. Então vamos lá. Tá todo mundo vendo as telas? Alguém pode dizer para mim, tá tudo certo? Porque eu fico meio em ponto cego nesse momento. Tá tudo certo? Alguém pode desmutar e falar se tá tudo certinho? Se vocês estão me ouvindo, vocês estão vendo a tela? Tá tudo certo. Beleza, então. Gente, esse workshop eu pensei ele com muito, 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 muito carinho, porque é um workshop de um tema que eu nunca tinha visto. É um tema bem complexo, que é para quem gosta muito de psicologia e afins. Por que que eu falo afins? Porque a psicologia junguiana, ela é muito voltada para símbolos, né? Então, Jung usava a astrologia e o tarô nos seus atendimentos, porque isso vai fazer diferença. A psicologia junguiana vai se basear muito em imagens, também para auxiliar no processo de individuação, que é sobre isso todo esse tema. A voz, ela é uma ferramenta de alinhamento interno. Então, pela voz, você vai ter várias noções, várias nuances de como você está por dentro, da forma como você canta, da forma como você fala, vai refletir você e você pode também mudar até a sua identidade. Se você, dependendo do papel que você vai cantar de musical, dependendo do repertório que você passa em aula de canto, isso pode auxiliar na identidade para você se apresentar para o mundo. Primeiro, falando em apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou a Amanda, eu tenho 32 anos, eu sou formada em música. É, Sou formada em música, todo mundo aqui sabe, eu acho, que eu sou formada em canto lírico. Eu fiz graduação em 2000, comecei em 2012, se não me engano. Então já tem mais de 10 anos que eu canto ópera, que eu trabalho. É, eu acho que basicamente esse tempo todo, acho que eu trabalhei quase que exclusivamente com música. Eu uso oráculos nas minhas aulas, não para dar uma orientação com as cartas para se cantar, mas todos os alunos no final das aulas têm direito a uma pergunta. Então, já tem aluno que vem ansioso, acho que mais pela pergunta que ele vai abrir no tarô do que pela aula em si. Eu acho isso muito divertido. Acabou que virou uma forma também de você se conhecer mais, porque o tarô ele não é só uma ferramenta de previsão do futuro, ele também é uma ferramenta utilizada para autoconhecimento. Como eu falei para você, Jung usava também nos seus atendimentos, a astrologia também era utilizada. Inclusive, Jung disse que a astrologia é, se não me engano, é a irmã mais velha da psicologia. Por quê? Porque a astrologia foi a primeira forma que o ser humano começou de começar a categorizar e de entender a psique humana. Então, falar, fulano que nasceu de dia é influenciado por tais deuses e assim por diante. Isso vai influenciar de alguma forma na personalidade da pessoa. Então, acho muito interessante esse paralelo. Por isso que eu acho muito legal usar isso de tanto a astrologia e o tarot também como ferramentas de autoconhecimento para se cantar. Igual tem alguns mapas que falam de pessoas que são mais para cantar rock, que vão precisar de um talento um pouco mais disruptivo. E tem mapas que falam, não, meu filho, isso aqui você tem que cantar o fino da bossa nova, digamos assim, porque precisa ser uma coisa mais contida, porque você tem tais e tais e tais posicionamentos, mas claro, todo mundo pode cantar o que quiser, só que eu acho que o mapa vai dizer é, vai dar várias pistas do que você pode escolher cantar como gênero favorito. Então, a individuação é um processo de você tornar quem você é. Quem aqui já não ouviu a história de uma pessoa que falou: Ah, porque minha mãe queria que eu tivesse feito direito, eu nunca quis fazer direito, eu acabei fazendo por causa da minha família, mas nunca me identifiquei com o curso. Eu tenho uma tia que ela fez contábeis, ela nunca quis ter feito contábeis, fez por influência de terceiros. E aqui tem uma história. Minha mãe não conseguiu fazer faculdade de direito, então ela queria porque queria que eu fizesse faculdade de direito. E vocês imaginam, vocês conseguem me imaginar advogada? Não tem nada a ver. Eu, advogado, não tem absolutamente nada a ver. Mas por muito, muito pouco eu cheguei a prestar.
Não passei porque Deus, graças a Deus, Deus foi muito bondoso comigo, não deixou eu passar, passei em música. E a minha segunda opção, se não fosse música, seria psicologia. Então foi um assunto que eu sempre me interessei. Só que eu já tinha percebido, dando aula de canto, que muitos problemas que alguns alunos tinham eram puramente emocionais, que não era falta de entender a técnica, que era simplesmente um medo ali de colocar a voz para fora, era medo de acertar, medo de apresentar, muito medo do palco, acontece demais aqui medo do palco. E chega na aula, faça direitinho, na hora de apresentar, erra, que é uma beleza. Então, assim, faz parte desse processo também de você se tornar cantor, você precisar mudar a sua identidade. Então, eu vejo alunos aqui, cabeleireiros, veterinários, eles precisam entender que quando eles entram aqui para cantar, eles são cantores, eles precisam se portar como tal. Ah, mas o que que te impede de você se portar como um cantor? Ah, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. E é nesse processo de você se portar como cantor e você se entender enquanto cantor, entender o que é para você cantar, que você vai se descobrindo e vai entrando no processo de você tornar quem você é. Não aquilo que pediram para você ser, e sim aquilo que você de fato é. Então, a individuação, ele é um processo de você integrar o consciente e o inconsciente, luz em sombra, e construir uma identidade mais inteira e autêntica. Então, por exemplo, eu vejo pessoas se lamentando, alunos meus, ah, eu queria muito ter ido para os Estados Unidos, não consegui ir para os Estados Unidos, e foi um grande buraco na minha vida. Uma oportunidade que eu tive que eu não consegui agarrar por X, Y motivos. Isso precisa ser integrado. O que que eu tô falando dessa integração? Essa falta, essa tristeza de você não ter conseguido fazer a sua faculdade ou você ter ido para os Estados Unidos como você tanto queria, isso também é você. Cantar e acolher essa ferida, dessa falta que você tem por não ter realizado um sonho. Todos esses processos de você acolher tanto as suas vitórias, quanto as suas derrotas, quanto as suas faltas, as suas feridas, tudo, isso faz parte de quem você é. Então não é sobre você viver separado, é sobre você acolher. Por exemplo, sou uma pessoa invejosa, eu sou uma pessoa rancorosa. Assumir isso dentro de você, para você de fato enxergar aquilo e conseguir lidar até melhor com as suas sombras. Então, quando você se individua, você para de performar, você começa a viver para você, de acordo com o que você quer e de acordo com os seus limites, a sua moral, as suas regras internas. Então, é um processo lindíssimo e é um processo de uma vida inteira. É um processo super complexo e é um processo que gera muita lágrima, porque é isso, a gente está falando de autoconhecimento e autoconhecimento é pancada. Então, quando eu falo, a voz é o fio que costura o inconsciente e a consciência. Por muito tempo, quando na minha trajetória de cantora e de professora de canto, eu as pessoas sempre falaram: Nossa, mas você tem uma voz muito potente, a sua voz ela é um vozeirão, uma voz linda, e você tem muitas coisas, você dá conta de fazer tudo. E eu fui, à medida que eu fui passando os anos, eu fui entendendo que esse excesso, essa voz poderosa, essa quantidade de melisma, essa quantidade de técnicas vocais que eu sei, era para esconder uma falta. Eu, por muito tempo, precisei colocar voz demais e me impor demais para eu conseguir ser vista, me sentir ouvida. Tudo na minha vida, eu precisei abaixar a cabeça. E teve um determinado momento na minha vida que eu falei: aqui não vai acontecer. Eu nunca quis ser cantora, eu queria ter sido escritora. E eu comecei a cantar porque eu queria ir embora do país. Por quê? Um professor de canto falou pra mim que eu fazia aula de canto gratuita perto da minha casa, e o professor de canto falou pra mim que cantor lírico fazia carreira fora do país. E eu tinha uma vida muito difícil com a minha mãe, a gente brigava muito. Minha mãe era uma pessoa muito difícil e eu queria fugir. Então, nessa minha fuga, eu comecei a estudar pra fazer música, por quê? Porque na época tinha o Ciências Sem Fronteiras.
e no Ciências Sem Fronteiras eu poderia ir para fora do país. E eu lembro que foi muito simbólico, porque foi no último Ciências Sem Fronteiras, foi a última oportunidade que eu tive, foi quando eu me deparei. Foi quando a minha mãe tinha morrido, tinha pouco tempo. Então parecia que era o universo falando: você realmente quer ir embora para fora do país? Ou você quer continuar aqui? E isso me fez pensar: nossa, cara, então eu não quero ir. Eu não gosto de música desse jeito. Eu comecei a cantar porque era o único lugar onde tinham pessoas que diziam para mim que eu era boa. Eu comecei a cantar porque era cantar na faculdade era o único lugar onde eu via pessoas realmente me motivando, porque dentro de casa eu recebia um tratamento horrível. Então, o fato de eu começar a cantar foi o meu processo de individuação. Ali eu comecei, de fato, a entender quem eu era. Só que o que eles mais incentivavam em mim era o vozeirão, 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 vozeirão. E hoje eu entendo que eu continuei nessa questão de colocar muito volume vocal para cantar, porque era isso que eles incentivavam tanto em mim. Então eu acreditava que a melhor coisa que eu tinha em mim era uma voz potente. Então tudo em mim era muito. Isso demonstra que a minha cabeça, no meu inconsciente, era tudo 8 ou 80. E com o tempo, acolhendo essa parte minha de achar que tudo era voltado para exagero, eu passei a dosar muito mais a minha técnica vocal. Então a voz ela é uma das denúncias, não só cantando, né? Vocês vão ver pessoas que vão falando baixinho. Ou pessoas que já vão chegar gritando, pessoas que. Ou pessoas até mesmo que não falam. E vai denunciar muito de como ela é de fato por dentro. Então, quando a gente sente medo, a voz treme. Quando a gente sente raiva, a voz inflama. Quando estamos plenos, ela ganha corpo. Ou seja, a voz denuncia o que o ego tenta esconder. E, ao mesmo tempo, organiza esse conteúdo em palavras, canto e ressonância. Foi muito do que eu acabei de falar. Então, a gente vê aqui o consciente e o inconsciente. É, não só a voz de a gente, às vezes, não ter controle sobre aquilo que a gente fala, a voz, quando ela é manifestada pelo consciente, ela não é só cantada. A voz do consciente também é a forma como a pessoa ela costuma se expressar. As pessoas tendem a falar para mim que eu sou uma pessoa que eu falo muito forte, que eu sou uma pessoa muito autoritária. E às vezes, para mim, na minha cabeça, eu tô falando normal. Só que aqui dentro, eu sou muito autoritária comigo mesma. Eu sou muito. Você precisa ser assim, 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 assim. E a minha voz, ela, até falada, ela demonstra muito daquilo que eu sou por dentro. Então, quando eu comecei a estudar esse assunto, muita coisa sobre mim veio à tona. A voz, ela denuncia sombras. Isso eu achei muito interessante quando eu passei a estudar sobre. O que que é a sombra? Sombra é aquilo que você tem e que você geralmente reprime, que você não consegue colocar para fora. Então, eu tenho uma amiga que ela é extremamente consciente de si. Ela faz terapia há muitos anos. E recentemente ela teve coragem de falar para mim, Amanda, eu sou uma pessoa invejosa. E ela falou com a boca tão boa, tão cheia, tipo, eu sou invejosa, tipo assim, sou mesmo. E à medida que ela começou a falar sobre isso, eu percebi que ela começou a cantar melhor, porque ela conseguiu botar pra fora uma coisa que ela tem, um defeito que ela tem, e que ela usou isso como potência. E eu fiquei pensando, gente, mas como se usa a inveja como potência, né? E eu vejo ali, a inveja quando você usa ela como potência, é você ad- usar ela como uma admiração. É você usar ela de um outro jeito, observar aquilo que o outro está fazendo e pensar de uma outra forma. Cantando ou se espelhando em algum comportamento. Mas para isso aqui eu achei uma coisa muito interessante. Eu percebo que os alunos que falam muito baixinho, que cantam muito pequenininho, eles têm muita dificuldade de ocupar espaço no mundo. São pessoas que geralmente são muito inseguras, têm medo de julgamento, têm essas heranças de silenciamento, né? Por exemplo, às vezes tem uma vivência muito dura dentro de casa, de ter que falar pouco.
Então, isso acaba sendo trazido para a voz. São pessoas que têm dificuldade de colocar som na voz. Isso precisa ser integrado. Por quê? Porque isso não é algo negativo. Quando você olha para isso e pensa, ok, eu sou uma pessoa insegura, por que que eu sou insegura? E fazer algo disso, a gente consegue olhar as. Isso aqui, no caso, são as principais características, né? Então, uma voz mais fraquinha, uma voz mais baixinha, a gente vai pensar que é uma pessoa que ela tem dificuldade de se expor. Ela está tentando ali evitar julgamento, então ela está tentando desaparecer. A voz ela não tem apoio. Isso tem tudo a ver com como a pessoa se vê, com a autoimagem dela. Só que quando a gente coloca isso em potência, sua voz é pequena? Ok, vamos trabalhar essa delicadeza, vamos colocar essa vulnerabilidade. Essa pessoa que fala baixinho, ela tende a falar o essencial. Então, é uma pessoa que ela não vai falar besteira. Ela vai refinar a forma como ela vai falar. Ela não vai simplesmente falar por falar. As palavras vão ser escolhidas. Vai existir cuidado na hora de se expressar com o outro. Então, vai ter ali uma proximidade, uma escuta profunda. Então, às vezes você pensa e fica se chicoteando porque você é inseguro, como se fosse algo muito ruim, e não é. Isso é integrar a sombra. É você ver o lado bom num defeito que você tem. Então, uma das coisas que você pode fazer para acolher, por isso que eu coloquei essa imagem da pessoa abraçando, porque não significa falar alto forçadamente. É uma forma de você reconhecer o direito de existir plenamente ali. Você vai aceitar que aquilo é a minha verdade. Então, eu posso ter dificuldade de falar volumoso, eu vou falar como eu sei falar. Eu não vou forçar demais para falar de uma forma que não faz sentido para mim. Mas eu vou impactar as pessoas com a vulnerabilidade e a doçura da minha voz. Aqui, uma pessoa que canta muito agressiva ou muito forte tem uma sombra do medo do julgamento também, mas vai se revelar de uma forma diferente. Então, em vez de ser silenciada, ela vai tentar impor pelo excesso. Então, o corpo fica rígido, a emissão vocal é muito pesada. Então, tipo assim, é muito som. E era muito disso que eu pensava. Eu achava que se eu fosse muito som, pusesse muito som, se minha voz eu usasse todas as oitavas, toda a minha extensão possível numa única interpretação de uma música, as pessoas iam falar: ela é muito boa naquilo que ela tá fazendo, então eu não vou criticá-la. E as pessoas vão te criticar se você cantar baixo, se você cantar alto, se você cantar volumoso, se você não cantar. As pessoas vão te criticar, você vai ser criticado e isso precisa ser aceito. As principais características de uma voz agressiva, né, vai falar disso da tentativa de se impor para não ser ferido, tende a ser uma voz que vai gritar antes de ser questionada. Então, sabe aquelas pessoas que você vai comunicar algo à pessoa, o que você quer? Então, a gente já vê isso, né, essa agressividade para impor esse respeito. E muitas vezes, gente, é uma pessoa que já é muito agressiva consigo mesma, viu? Vocês podem ter certeza disso. A agressividade que ela tá pondo para fora muitas vezes não se compara com a agressividade com a qual ela se trata. Quando a gente usa isso como potência, a gente vê que é uma pessoa que ela se projeta. A presença, o impacto emocional é muito forte. Então você vai atravessar o outro com aquela energia vital. Vou dar um exemplo de uma pessoa que usa tudo de si. Whitney Houston. Gente, o que que é ouvir aquela mulher? Mariah Carey, Celine Dion. Assim, é um negócio que é estupendo. E até elas que têm muita voz, que têm muito som, precisa integrar isso também e deixar comedida. Mas a interpretação, ela é marcante, ela é intensa, ela é expressiva. Isso também é uma potência. Então não é sobre você apagar essa força, mas você refinar. Você também pode deixar espaço para nuances e para os silêncios. Então a voz forte e a voz fraca são dois polos da mesma dinâmica. Assim na terra como no céu. São dois opostos. É a mesma dinâmica que vai ser falar do medo do julgamento. Vão se manifestar de formas diferentes. Então, a pessoa pode escolher diminuir, ou a pessoa pode escolher se projetar com muita intensidade. Então, esse medo do julgamento vai criar um sensor, vai antecipar olhares alheios. Tipo assim, eu vou já colocar tudo aqui que eu sei, ou então
eu já vou começar a criar um monte de cenários improváveis na minha cabeça. E aí essa sombra geralmente vai levar ao perfeccionismo, à autocensura, o silenciamento, vigilância constante. São pessoas que querem muito cantar, mas não têm coragem de ir na aula, ou querem cantar e já espera que seja tudo perfeito, porque se não for perfeito, não faz sentido cantar. Então, por que que o julgamento externo é temido? Porque o julgamento interno é muito severo. É muito, muito, muito severo. Então, se você tem uma voz forte ou se você tem uma voz fraca, você não tem que fazer o oposto. Por exemplo, se você tem uma voz forte, você não tem que deixar ela só fraca. Não é sobre isso. É sobre você colocar sua presença, aceitar a sua singularidade. É você reconhecer que tudo não tem que ser totalmente perfeito. Ah, eu não consigo cantar dessa forma perfeita. Ok. Ah, eu não consigo cantar com força demais. Ok. É aceitar que você é aquilo que você pode. Você é aquilo que você consegue. E isso também é lindo. Isso aqui é um exemplo ótimo de uma pessoa que quis se silenciar, que quis se apagar, porque foi uma coisa assim muito horrível que aconteceu com essa cantora. Eu vi esse exemplo, eu lembrei da Camila. Camila ama a Shania. Ama. Quem não gosta, né, dela é uma pessoa que tem mau gosto, claramente. Você pode não gostar do trabalho dela, mas você não conseguir admitir que a Shania ela foi um expoente musical. Que ela lançou milhares de músicas incríveis, maravilhosas. O que que aconteceu com ela? Ela foi traída por duas pessoas que ela confiava muito. Então, as músicas que ela lançou nos anos 90, aquela na, 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 que todo mundo conhece essa música. Still I wanna want you, I wanna belong to you. Vocês estão vendo que eu sei super a letra, né? Essas músicas famosas da Shania dos anos 90 foram todas compostas pro marido dela, que também era produtor dela. Então ele impulsionou a carreira da Shania. Ela era louca de paixão por ele. E o que que aconteceu? 10 anos de casamento. Ela descobriu que estava sendo traída há anos. Por quem? A melhor amiga dela estava tendo um caso com o marido dela. Foi uma traição que bateu nela de tal forma que, se eu li as fontes corretamente, isso desencadeou uma doença autoimune e ela não cantou por 2 anos. Ela não conseguia nem falar. Por quê? Porque ela não queria existir. Ela estava com tanta vergonha, ela não queria que ninguém visse essa vergonha dela. Então, o corpo dela, para conseguir lidar com isso, se retraiu de tal forma que hoje a voz dela já não é mais a mesma. E olha que ela nunca usou muitos, muitos, muitos agudos, muitas nuances, por exemplo, como a Whitney Houston, como a Mariah Carey, mesmo ela sendo uma excelente cantora. Mas a voz dela sofreu um severo declínio por questões emocionais. Então, a voz ela vai denunciar isso também. Isso aqui é muito interessante, porque o corpo ele vai guardar essas memórias de tudo que você passou na vida. E você suspira porque é super real, né? Às vezes as emoções que a gente tem, se elas não são plenamente expressadas, plenamente integradas, elas vão se fixar em tensões musculares, padrões respiratórios e certas posturas. Então, por exemplo, o corpo ele vai criar um hábito inconsciente de proteção, como está descrito aí. Os ombros contraídos, as pessoas que andam assim, encurvadas, é uma defesa contra críticas. Também é uma forma da pessoa não se projetar no mundo. Essa respiração curta diante do medo, quando a gente fica. Eu percebo que quando o aluno é muito ansioso, ele tem muita dificuldade de respirar de uma forma inteira. Tem alunos que já mandei para fisioterapia, porque às vezes eles são tão tensos para falar, muitos são de reter palavras não ditas. Então a psique, ela vai colocar no corpo as estratégias de sobrevivência. E isso não é tão simples assim de sair. É,
corpo ele vai guardar várias coisas que vocês passaram como uma informação. Por isso que eles falam que quem é obeso nunca vai deixar de ser obeso, mesmo se essa pessoa emagrecer 200 quilos. Porque tem gente que emagrece muito, assim, as pessoas que foram obesos mórbidos e tal. Por que que não muda? Porque a quantidade de células adiposas, se não me engano, elas não voltam quando a pessoa emagrece. Por isso que quando uma pessoa ela é gorda, ela foi gorda e ela emagrece, é muito mais fácil ela engordar de novo, porque as células de gordura já estão lá, do que uma pessoa magra, que sempre foi magra a vida inteira. Às vezes ela engordou por uma gravidez e tal, mas o corpo dela volta. Porque o corpo talvez nem se lembra, nem armazenou tanto a memória de se permanecer gordo. Para o corpo, a memória de ser magro, ela é muito maior. Então, isso serve para tudo, tanto para marcas de traumas. Por exemplo, o Tim, um dia eu fiz uma brincadeira e levantei a mão para ele, como se eu fosse bater nele. E ele ficou me olhando assim, e ele não estava entendendo por que que eu estava fazendo aquele movimento. Porque eu não bato nele. Ele não tem nenhum reflexo de retração. Então, tipo assim, tem, por exemplo, meu pai chegava em casa, às vezes chegava estressado, ele começava a bater a porta. Até hoje, se eu escuto a porta bater, meu corpo já treme. Por quê? Porque eu lembro do meu pai chegando em casa, batendo a porta. Então, tudo isso está armazenado no corpo. Só que aí, o que que acontece? Esse mecanismo de estar guardado no corpo tem duas vias, né? De um lado, o corpo vai falar aquilo que a mente tenta esconder, né? Que vai funcionar como um jeito de acessar as camadas inconscientes. Então, quando a gente pensa nesse ombro encurvado, essa tensão, a gente percebe que é a pessoa ali que ela quer sumir. E do outro lado, quando a gente começa a cantar, a gente começa a desbloquear as memórias. E aí a gente consegue permitir que a psique reordene a sua narrativa. Então, o corpo, ele é tanto arquivo como ele é a chave. Porque ele vai guardar as memórias, mas ele também oferece uma via de acesso para ressignificar. Aqui eu dei o exemplo, né, da respiração curta, de uma pessoa que tem ali memórias de ansiedade, de vigilância e tal. E uma pessoa que tem a garganta contraída, que vai guardar lembranças de silenciamento ou medo de falar. Eu tenho um amigo que quando eu falo uma palavra de carinho para ele, ele tranca a garganta. Tipo assim, que esse medo de silenciamento. Deus sabe o que que é que pode ter acontecido quando ele recebe carinho, tipo assim, ele associou provavelmente amor com algo ruim e isso precisa ser revisto, e isso é revisto, e isso é trabalhado. E talvez o canto pode ser uma excelente, talvez não, com certeza o canto vai ser uma forma excelente disso ser trabalhado também. Então aqui, quando a gente vai cantar, você é convocado a abrir esse espaço interno, né? O pulmão, a caixa torácica, a ressonância. Esse gesto pode reativar memórias adormecidas, então não é só fisiológico. À medida que você vai oxigenando, que o sangue vai passando, que o músculo vai descontraindo, a psique vai liberar coisas que estavam comprimidas por aqui. Então não é sobre cantar melhor. Então quando eu vejo as pessoas falando assim pra mim, ah, Amanda, mas eu não consigo cantar como você. Eu falo assim, cara, cantar para cantar ópera, cantar para cantar bonito, é 1% do que a voz é capaz de fazer. Porque a voz ela tem muito mais possibilidade do que vocês imaginam. E aqui a gente vai pensar numa prática. E eu queria saber quem é que está aí ainda, que está ouvindo. Eu queria que vocês participassem também dessa prática comigo. Vai ser bem curtinha. Vou colocar aqui uma música. Eu queria que vocês ligassem o microfone de vocês. Não precisa ligar a câmera quem não quiser. Eu vou colocar uma música aqui pra gente.
Tá todo mundo ouvindo? O pessoal pode desbloquear o microfone de vocês, vocês não precisam aparecer. Tipo, se vocês estiverem num lugar silencioso, vocês podem desbloquear o microfone de vocês. Eu vou convidar vocês agora para uma prática. Oi, Sara. Oi, amiga, joia? Eu tô joia demais, que bom te ver aqui. Fia, eu só não vou poder fazer muita coisa porque eu te falei, né, que eu tô doentada, minha garganta não tá boa. Relaxa, relaxa. Fica tranquila, não é sobre isso, só sobre cantar. Agora eu quero, pessoal, que vocês respirem fundo. Que, Tá que... me ouvindo? Tô sim. Se vocês não tem Tá. problema, vocês podem desligar a câmera, não tem problema em só manter o microfone aberto. Se vocês estiverem num lugar silencioso. Ai, que... Eu amei. Pessoal, vocês estão ouvindo a música? Ou Não, não? Não? não. Ok. Não, não. Agora vocês estão ouvindo? Também Sim, não. não. A gente tá ouvindo você, mas o áudio que você quer. Ixi, Maria, vai ser foda, hein? Falando no áudio de meditação, Nossa. é só uma frequência. Vocês não estão ouvindo nenhuma frequência? Vou mandar aqui, então. Agora vocês estão ouvindo? Tô não. Peraí. Vou colocar aqui. Ah, meu Deus. Agora vocês estão ouvindo? Tô vendo uma imagem, Ouvindo? É, eu Vocês não estão também. ouvindo? Peraí. mas não. Eu acho que tem que dar play, não? Tá no play. Deixa eu tô vendo o que que tá acontecendo aqui. Peraí. É engraçado, eu uso o Zoom direto para dar aula, mas a hora que eu preciso dele, ele não funciona. Peraí. Eu tô tentando colocar a música aqui pra gente. Não era pra estar sem som. Tá, peraí.
Total. Gente, não era pra ter ascensão. Deus, por que está acontecendo? E agora, vocês estão ouvindo o som? Não, Tá. Vou tentar outra coisa. Vocês estão ouvindo? Pessoal, vocês estão ouvindo a música que eu tinha colocado? Eu ainda não estou Não. ouvindo. Gente, mas não é possível. você não tem outro celular, não? Eu tô colocando, até eu coloquei o meu celular no microfone e não quer funcionar. Vocês têm uma noção? Nossa, Eu não sei por que que não tá pegando. Eu não sei por que que não tá funcionando. Não faço a menor ideia de por que que não tá funcionando. Não, não devia estar acontecendo isso. Ahn, tá, já sei o que que eu vou fazer. Vou apelar pro Roots. uhum, Vou arrumar aqui. Eu vou tocar no piano as minhas maravilhosas habilidades de piano. E aí no piano eu sei que vocês vão ouvir. Eu espero. Vocês estão me ouvindo? sim, Sim. Piano vocês conseguem ouvir? O piano vocês conseguem ouvir? Não. Gente, não é não, possível. Ah, já sei. Agora sim. Ah, descobri o problema. Então, eu descobri o problema. Ah, vamos lá. Às vezes eu não vou precisar aqui, não. Eu já sei o que eu vou fazer. Mas sua voz tá baixinha. Minha voz ficou baixa agora? Não, agora tá de boa. É, eu coloquei aqui pertinho do coisa. Eu vou mudar aqui, ó. Ó, agora eu já sei o que eu vou fazer. Vocês estão ouvindo a música? Ah, sim, Ótimo. Eu quero agora que vocês se concentrem e respirem fundo. Vocês vão respirar contando 4, segurar o ar por 4 segundos e soltar em 4. Acompanhe aqui comigo. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Solta. 1, 2, 3, 4.
O importante é manter o estado de relaxamento. Eu costumo fazer esse exercício em sala de aula e é muito comum ter lágrima. Eu não sei se a gente vai conseguir esse estado no workshop, nesse momento. Mas o importante é vocês se manterem calmos e de fato pensar em relaxamento. Um, dois, três, quatro. Segura. Um, dois, três, quatro. Solta. Um, dois, três, quatro. E agora, enquanto a gente pensa nesse estado relaxado que a gente está, se vocês se sentirem acanhados, não tem problema, pode desligar o mute. O importante é só que vocês façam um som qualquer. Eu vou dar alguns exemplos aqui. De novo, vocês vão respirar. Respira, solta. Quem quiser pode desligar o microfone, não tem problema se ficar com vergonha de fazer aqui. O importante é vocês manterem o relaxamento. Enquanto vocês vão soltando a nota, eu quero que vocês pensem em uma situação de vocês, que vocês estejam passando, que vocês já passaram, que trouxeram algum constrangimento. Ou algo que deixou vocês muito tristes, muito infelizes, algo que realmente incomodou. Enquanto vocês pescam essa memória, eu quero que vocês soltem o som. Então eu vou trazer à memória uma coisa que eu passei que me deixou muito mal ontem. Enquanto isso, eu vou soltar a nota. E eu vou imaginar que tá saindo pela minha boca toda a tristeza. Tudo que eu senti, de bom ou de ruim, desse dia. Enquanto você se lembra daquilo que aconteceu, vai deixando a voz sair e vai respirando. É como se cada vez que a voz sai, está saindo algo que não serve mais para você. Ou que você está simplesmente tirando uma casca e deixando com que aquilo que você realmente precisa olhar, você consiga olhar. É muito comum ter choro, é muito comum ter um grande relaxamento. Agora eu quero que vocês voltem comigo, ou quem ainda tiver pode continuar no processo. Você vai agora colocar a mão no peito e dizer: isso também faz parte. Coloca a mão no peito e diga: isso também faz parte. Depois que vocês respirarem fundo, a gente vai voltar aos pouquinhos.
Então, pessoal, isso também são gatilhos de musicoterapia. Quando eu faço esse exercício, eu sinto muita coisa sair de mim. Eu uso muito esse exercício em sala de aula. Eu uso muito isso para as minhas práticas mágicas, que eu, quando vou fazer as minhas ritualizações, eu coloco uma música, um mantra, e eu simplesmente deixo a voz sair. Porque as coisas precisam sair. Às vezes, aquilo que você está sentindo está debaixo de uma crosta. E uma das formas de você acessar é você colocar o som para fora de forma intencional. Então, o canto, ele não é só para ganhar dinheiro. Ele não é só para você fazer lindas e maravilhosas músicas. As pessoas têm uma visão muito errada de que se você não ganha milhões, você é um fracasso na música. E você é um fracasso cantando. E isso não poderia ser menos verdade. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou abrir aqui, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, se vocês quiserem fazer algum comentário, o que vocês acharam. Eu gostaria muito de ouvir o comentário de vocês agora. Ninguém tem nada para falar? Vocês estão tímidos agora? Vocês entenderam a proposta? Vocês conseguiram ouvir minha voz enquanto eu estava fazendo a prática? Oi, Vocês conseguiram ouvir minha voz enquanto eu estava fazendo a prática? eu ouvi. Tá me Mas ouvindo? tô sim. Tava Eu áudio. Gente, o problema é que eu tive que mutar, porque aqui em casa eu moro em frente a um boteco que tá tendo roda de samba, aí me fode. Me fala então qual que é o boteco que eu tô indo agora. Não, amiga, mexe com isso não, nesse calor. E aí, gente, o que vocês acharam? Vocês entenderam o exercício? O que vocês acharam? Vocês têm alguma dúvida? Não, eu gostei muito. Eu acho que foi bem reconfortante. É gostoso, né? É Eu uso bom, sempre né? aqui em casa. Obrigada por compartilhar. Gente, então, meu agradecimento a vocês. Muito obrigada por vocês terem comprado essa ideia junto comigo, essa ideia maluca. Eu fico muito feliz que vocês participaram aqui comigo hoje, tá? Um grande beijo para vocês. Então, um excelente final de semana. Márcia apareceu. E até a próxima, viu, Gostei gente? muito, viu, Amanda? Parabéns. Obrigada, Márcia. Muito Excelente obrigada. estudo, viu? Obrigada, Faça gente. mais lives assim, nesse sentido. Vou Amei. fazer, vou fazer. Muito obrigada, gente. Então é isso. Um beijão. Tchau, Beijo, tchau. gata, parabéns. Obrigada.